Viver a vida com Jesus aos 20 e poucos é um privilégio, mas também é um grande desafio e eu já vou te explicar por quê. Oi, eu sou a Sara, eu tenho 21 anos, esse daqui é o Joel, Oi, eu sou o Joel e eu tenho 9 anos. e hoje a gente tá no interior de Otacílio Costa, dando uma caminhada, e eu vou conversar com você sobre essa nova estação da minha vida que eu tô vivendo, os 20 e poucos anos de idade que chegam para todos, e como tá sendo viver isso com Jesus. Então, bora lá. A verdade é que até os nossos 25 anos de idade, segundo alguns cientistas, o nosso cérebro ele ainda não está totalmente formado. Ou seja, até os nossos 24 anos, o nosso cérebro ele ainda está em fase de formação. Então, a gente vive tudo muito intensamente. Até as pequenas coisinhas, elas parecem ser grandes coisas aos nossos olhos. Por isso que essa é uma fase muito preciosa e muito intensa da nossa vida. Eu ia fazer esse vídeo caminhando e conversando, mas eu percebi que eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então eu vou achar um lugar aqui pra gente parar e conversar sobre isso. E o que eu tenho aprendido nessa nova fase da minha vida, né, com Jesus. Bom, essa é uma fase que Deus ele tem me ensinado muito sobre equilíbrio. Então, aos 20 e poucos anos é uma fase que a gente vive muitas coisas ao mesmo tempo. Então, é trabalho, é universidade, é vida com a igreja, é comunhão com a família, com os amigos e é tudo ao mesmo tempo. E a gente tem que aprender a equilibrar, a colocar essas coisas no balanço e equilibrar elas, né? E isso foi algo que eu tive que aprender muito nos meus 20 e poucos anos, porque de repente eu me vi num cenário que eu ficava mais fora de casa do que dentro de casa, trabalhava e ainda trabalho, né, 8 horas por dia, das 8 às 6 e depois das 7 às 10 ia para a universidade, então eu passava muito tempo fora de casa. E o meu tempo com Deus, os meus devocionais, eles se tornaram cada vez mais, digamos, restritos ali aos 15 minutos da manhã ou 15 minutos antes de dormir. E eu fiquei um pouco chateada com isso, mas eu comecei a ver e a olhar para essa rotina, a olhar para essa nova vida, essa nova estação da minha vida como um privilégio realmente e como Deus se manifestava nessa minha nova rotina até nas menores partes do meu dia, né? Outra coisa que eu tenho aprendido muito nesses meus 20 e poucos anos é que o seu tempo, ele não é o tempo de Deus. Então, não tente apressar as coisas na sua vida, sabe? Essa é uma fase que é muito fácil a gente se comparar com as outras pessoas da nossa idade, né? Você olha pro lado, uma pessoa tá vivendo uma coisa, daí você olha pro outro, outra pessoa tá vivendo outra, e você tá ali vivendo o seu processo. E é uma fase que ela é única pra todo mundo, então não se compare com as outras pessoas, sabe? E não tente apressar o tempo de Deus, porque o tempo de Deus é perfeito e as coisas acontecem no tempo de Deus, as coisas elas acontecem de modo perfeito e muito gracioso. Então, saiba aproveitar o tempo de Deus, sabe? Outra coisa também que Deus tem ministrado no meu coração muito fortemente nesses meus 20 e poucos anos é que essa é uma fase que a gente tem que ter os nossos alicerces muito bem firmados e fundamentados no Senhor, sabe? Existem coisas que elas são negociáveis na nossa vida, mas existem coisas que elas são inegociáveis. Então, não negocie aquilo que é inegociável. Você não é obrigado a estar em lugares ou a estar com pessoas que você sabe que não te fazem bem, que não era pra você estar ali. Você não é obrigada a estar nesses lugares, sabe? É uma escolha sua. Não negocie os seus valores, não negocie os seus princípios, não negocie aquilo que você sabe que é inegociável para a sua vida. Em todas as áreas, seja no seu trabalho, na sua área profissional, seja na sua área acadêmica, na universidade. Saiba muito bem quem você é em Deus. E não negocie aquilo que é inegociável.
Enfim, o ambiente acadêmico, né, da universidade e o ambiente profissional são áreas que, como eu estava falando, são presentes de Deus na nossa vida. Mas a gente, né, nós com os nossos 20 e poucos anos de idade, nós temos que saber muito bem aquilo que é negociável e aquilo que é inegociável. O que são coisas inegociáveis? Os nossos valores, os nossos princípios, né? A nossa verdade, isso é algo inegociável. Então a gente tem que saber e conhecer isso muito bem. Porque senão, se você entra pro mundo profissional e o mundo acadêmico sem saber quem você é em Jesus e sem ter esses princípios muito bem fundamentados na sua vida, você vai se deixar levar pelas pessoas e isso não vai acabar de uma maneira legal. Agora, para encerrar, porque a ideia desse vídeo não era ser um vídeo longo, tem um versículo que eu tenho levado muito para minha vida nessa nova fase, que está em Salmos capítulo 34, que diz assim: provem e vejam que o Senhor é bom. Provem e vejam que o Senhor é bom. Eu acredito que essa fase dos 20 e poucos anos é uma fase, é uma estação reservada por Deus para que a gente realmente prove e veja o quanto o Senhor ele é bom na nossa vida. Então, se você também está vivendo essa fase como eu, ou se você está prestes a entrar nessa fase, entre nela com toda a intensidade, com todo o amor, com toda a disponibilidade possível para aquilo que Deus vai fazer na sua vida. E continue buscando pelo Senhor, sabe? Continue provando da bondade dele, do amor dele, da misericórdia dele todos os dias. E veja com seus próprios olhos como ele pode te usar de maneiras que você nunca imaginou um dia que você poderia ser usado, sabe? E pra você, Joel, como que vai ser quando você tiver 20 e poucos anos de idade? Como é que você se vê? Eu me vejo grande. Grande e fazendo o quê? Alguns jogos, como por exemplo vôlei, futebol, como eu tinha falado antes, né? Legal, legal.